E aí galera, beleza? Se você já viu Ghost Panzer, com certeza tu já deve ter ouvido falar dos porta-aviões de escolas, que todas as escolas de Senshadu têm. Eu vou te falar nesse vídeo para que serve, o enorme problema que tem por trás deles e como resolver isso. Então, no universo de Ghost Panzer, o Senshadu ele é um esporte muito antigo, né? Começou junto lá com os primeiros tanques da Primeira Guerra Mundial. À medida que a história foi passando e os conflitos foram avançando, a história foi sendo escrita, né? Então novos modelos de veículos surgiram, novas batalhas, novas estratégias, entre outros. Mas se digamos você morasse na França e praticasse o esporte lá, você só teria tanques franceses, só teria táticas francesas, só teria lugares franceses para se combater. É claro que isso deixaria o esporte muito mais sem graça. Por exemplo, não daria para você simular uma batalha entre soviéticos e alemães se, bem, esses recursos não existissem. E é claro que seria péssimo se isso acontecesse, porque comercialmente seria muito complicado tu manter um público em um esporte repetitivo, onde sempre acontece a mesma coisa. Então, para resolver isso aí, o que o pessoal do esporte pensou naquela época? Vamos colocar toda a estrutura em cima de um porta-aviões e mandar para o lugar que tiver que ir para fazer as batalhas. E de quebra, vamos colocar uma cidade enorme em cima, com 30 mil habitantes, 100 mil habitantes, seja lá o que for em cima desse porta-aviões. E é claro, o roteiro desse anime, ele pode ter qualquer coisa. Filmes, séries, animes e qualquer coisa que você vê um monte de elementos que não existem na vida real. Harry Potter tá cheio de feitiço aí que, bem, eu nunca vi funcionar na vida real. E claro, pra gente já meter um problema enorme, vamos falar sobre o custo desse porta-aviões. A escola que é dona desse porta-aviões, ela vai ter que comprar ele. São porta-aviões antigos já da Segunda Guerra Mundial, ou seja, são raros e também não são baratos, mesmo antigos. Eles dão uma manutenção enorme porque é uma putriqueira velha, então só vai dar problema. Se você ficar indo direto, rondando o mundo todo, é claro que vai começar a dar problema. Os motores são velhos, consomem um monte de combustível. As peças não tem, porque esses porta-aviões são antigos, então tu vai ter que mandar fazer uma personalizada. E imagina se quebra isso aí no meio do mar. Olha só o problema. Se fosse atualizar esses porta-aviões, teria um custo enorme também, porque imagina, você teria que parar esse porta-aviões em alguns meses, abrir ele, tirar, digamos, os motores, colocar motores novos, projetar como esses motores vão entrar ali dentro. Então é tudo uma engenharia enorme que vai custar caríssimo. O Brasil já comprou porta-aviões, né? E porta-aviões antigos já naquela época onde é que ele comprou. E só deu problema, tanto que o Brasil não ficou muito tempo com porta-aviões porque não funcionava, só dava incomodação, era quase um Peugeot. E esse custo teria que ser pago por alguém, óbvio. Quem seriam essas pessoas que pagariam? Seria a organização do Senshadu? Ela não paga isso. Já no próprio universo do anime ela não paga. Seriam os moradores da cidade, como se fosse tipo um condomínio a ser pagado? Eu acho que não, porque ia ser tão caro, que mesmo para 30 ou 100 mil pessoas o custo ainda ia ficar muito alto. E esse custo alto, em troca de quê? O que a pessoa vai ter de benefício indo morar no meio do mar isolada? Ou tem a outra alternativa, que é a administração da escola, ela manter esse porta-aviões com algum produto que ela vende. Só que isso nem sempre dá certo. Por exemplo, a BC Freedom, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, ela veio de duas escolas diferentes, com porta-aviões diferentes. Só que uma dessas escolas, ela não conseguiu se manter. Ela fez plantações de uva e coisa e tal para tentar vender vinho e não deu muito certo. Bem, agora vamos falar um pouco sobre o problema logístico que tem todo esse porta-aviões. Imagina, por exemplo, que você tem um restaurante mexicano. Esse restaurante mexicano precisa de ingredientes muito específicos daquela cultura alimentar. E você não consegue produzir isso no porta-aviões, porque é algo muito específico. Então você tem que ter um estoquezinho ali, e aí quando esse porta-aviões for fazer ali
uma escala num porto, aí você vai ter que ir lá e comprar isso. Só que como é que tu vai comprar em um outro lugar, outra língua, outra cultura, tudo diferente? Você poderia usar o inglês, coisa e tal. Agora, esse porto ele vai ter condições de atender todo mundo? Essas 30, essas 100 mil pessoas? Agora imagina cada produto, uma calça, um relógio, um carro, qualquer coisa. Como é que tu vai organizar tudo isso? Como é que tu vai organizar todas as necessidades? E imagina a distância de um porto até o outro. Os produtos não vão estragar alguns? Por exemplo, como é que tu vai ter maçãs frescas? É um pouco complicado. Segundo o site Fandom, os porta-aviões do anime eles contêm algumas plantações. Só que isso também só resolve um dos problemas, e até que ponto resolve? E bem, óbvio que tem muitos outros problemas, né? Só que vamos pular já para uma solução bem mais prática, bem mais simples, para resolver tudo isso de uma vez e economizar um monte de grana no processo. É só a gente fazer o que qualquer pessoa minimamente inteligente faria, que é pegar esses tanques, colocar dentro de um caminhão, colocar dentro de uma aeronave de transporte ou dentro de um container e mandar para onde é que tem que ir. É bem simples. A Fórmula 1 faz isso. Você já pensou por onde aqueles carros da Fórmula 1 passam? O mundo todo. Eles fazem corridas em todos os lugares. Então esses carros da Fórmula 1, eles são desmontados, transportados dentro de caminhões, containers, aviões, dependendo do prazo que eles tiverem, né? E é exatamente o que isso deveria ser feito no anime. O pessoal, o time, os mecânicos, tudo voo comercial, ou talvez, né, dependendo da escola, um voo particular. E é óbvio que isso não seria nem um pouco barato, né? Já pensou você mandar um tanque lá para outro lado do mundo? Claro que isso não vai ser barato. Só que a gente tá falando do Senshadou, que no universo do anime é o maior esporte, ou se não é um dos maiores esportes do mundo. É praticamente a Copa do Mundo é um torneio de Senshadou. Então com certeza não faltaria dinheiro para isso, pelo menos. Mas sustentar porta-aviões enormes, aí já é muito difícil.